Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom ter você aqui junto comigo para a gente poder refletir um pouco na palavra de Deus, tirar esse tempo tão importante para a nossa vida. Que bom se nós pudéssemos, todos os dias, começar a nossa rotina falando com Deus, não é verdade? Como isso é importante. Muitas vezes a gente começa o dia já pegando no celular, já se envolvendo com algum compromisso, com alguma conversa. Mas eu quero dizer para você algo muito importante. A primeira voz que você precisa ouvir pela manhã é a voz de Deus. E Deus fala conosco através da palavra dele. Por isso esse canal aqui existe. Por isso nós estamos aqui há mais de 10 anos no YouTube, postando reflexões bíblicas todos os dias, para que você tenha esse tempo com Deus, esse momento de intimidade com o Pai. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus, e eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like nos ajuda a impulsionar essa mensagem. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus como prioridade. Amém? Seja bem-vindo aqui nessa grande família da fé. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje, eu vou extrair aqui do livro Uma Palavra para Cada Dia. Esse livro contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. E a palavra de hoje é dia 24 de junho de 2025, a palavra de hoje, o tema é o propósito de Deus para a sua vida. O texto é Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E aí o texto diz assim: bem antes da sua concepção, o Senhor te escolheu. Seu amor é tão grande que ele te escolheu para ser adotado como filho. E por esse amor enviou Jesus para redimir os seus pecados e te fazer nova criatura. O propósito de Deus para a sua vida é grandioso e a vontade dele prevalece sobre todas as coisas. Ainda que te acusem injustamente, Deus te escolheu para estar com ele. O propósito de Deus não tem ligação com a matéria, com esse corpo que você tem. Tem a ver com o seu espírito, com a sua formação em Cristo, com a sua fé. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E em Romanos capítulo 8, verso 28, Paulo escreveu o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O amor de Deus pela nossa vida não tem tempo, não tem limite. De nós, o Senhor só espera amor e fé inabalável em suas obras e no sacrifício da cruz. O propósito de Deus na sua vida não falha. Ainda que você tenha falhado, ainda que sua fé
seja enfraquecida, o Senhor não altera o seu propósito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí, diante desse texto, que eu li aqui nesse livro, a gente pensa o seguinte: o que eu posso dar para um Deus que simplesmente se entregou por mim? O que nós podemos oferecer para alguém que nos amou antes mesmo que nós nascêssemos? Ele nos escolheu, nos perdoou e nos salvou. Como, irmãos, que nós vamos retribuir um amor tão grande? A resposta, talvez, para essa pergunta, está em Romanos 12, versículo 1, onde o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Tem algumas versões que diz assim: esse é o culto racional de vocês. Ou seja, o que Deus espera da gente é entrega. E não é uma entrega parcial, mas sim uma entrega total. Não é quando sobra tempo, é viver para Deus, sabe? É oferecer a nossa vida como um culto vivo. Não só o culto de domingo que nós nos acostumamos a participar, mas em tudo que nós fizermos, nós devemos glorificar o nome de Deus. Deus não quer uma performance, Deus quer sinceridade. Deus quer entrega, renúncia, transformação. Ele quer você. Ele quer que você viva com propósito, não por medo, mas por amor. Deus quer alinhar a sua mentalidade com a mentalidade de Cristo. E se não é essa transformação que você tem visto na sua vida, se a sua mente tem se enchido mais de ansiedade do que de paz, mais de dúvidas do que de fé, então hoje é dia de clamar ao Senhor. Porque talvez você tenha se perdido do propósito de Deus. E o propósito de tudo na sua vida é uma pessoa apenas: Jesus Cristo. Talvez você tenha dúvidas em relação ao seu propósito. O seu propósito é Cristo. Amém? A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o seguinte: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. São palavras escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo nos convida aqui a sempre considerar a vontade de Jesus, olhar a maneira como Jesus agiria. E por isso, ele nos convida a uma mudança de mentalidade, de glória em glória, dia após dia. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar por seus pedidos de oração. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família, por tudo aquilo que tem te afligido, que tem te incomodado. E eu quero que você declare, pela fé, aqui nos comentários o seguinte: eu viverei o propósito de Deus. Amém? Escreva o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica ou o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui, coloque essa situação aqui para que a gente possa interceder, mas declare pela fé: eu viverei o propósito de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra, Deus, tão tremenda. Obrigado por esse dia que o Senhor nos permite começar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. A Tua palavra afirma isso e nós cremos nisso. Ó Deus, eu sei que muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós nos afastamos do Teu propósito
E por isso nós queremos te pedir perdão. Nos perdoe pelos pensamentos errados que nós temos. Nos perdoe, ó Pai, pelas atitudes precipitadas que tomamos, por todas as vezes em que nos esquecemos de olhar para Cristo e entender qual é a vontade dele diante de uma situação. Muitas vezes nós agimos na carne, nós agimos por impulso, nós tomamos decisões baseados nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e não consideramos os teus princípios, a tua palavra, os teus ensinamentos. Esquecemos, ó Deus, ou deixamos de consultar o teu Espírito que habita em nós. Nos ajuda, Senhor, a pensar como Cristo pensava, a reagir da maneira que ele reagia. Que nós possamos carregar dentro de nós o caráter, a mansidão, a sabedoria e a firmeza de Jesus. Nos ensina, ó Deus, a viver com propósito. Mesmo no meio de dias difíceis, mesmo quando as coisas saírem do nosso controle, mesmo quando as portas se fecharem, ou quando parecer que nós estamos caminhando sem direção, que nós possamos nos lembrar do teu amor, do teu cuidado, da tua misericórdia, da tua palavra e dos teus mandamentos. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, contempla cada nome escrito aqui, Pai. Ó Deus, que o Senhor dê alívio a essa pessoa que chegou aqui nesse vídeo desesperada, que não sabe o que fazer. Ó Deus, essa semana eu recebi uma mensagem de uma seguidora que disse que não tinha o que comer, não tinha o que dar para os seus filhos. E eu sei que muitas pessoas nesse momento se encontram assim. Mas eu creio que Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que nos sustenta, o Deus que cuida de nós. Visita a família dessa irmã, Pai, que fez um contato aqui comigo e que não sabia o que fazer. Não deixe que ela tome nenhuma atitude precipitada, que ela seja socorrida em suas necessidades. O Senhor conhece a vida dela e a vida de todas as pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra. Ó Deus, eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo por causa da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico e de tantas outras doenças que afetam diretamente a nossa mente, o nosso cérebro, as nossas emoções. Derrama a Tua cura, Pai, sobre essa pessoa. Contempla, ó Deus, essa pessoa que está no leito dos hospitais agora, esperando por uma vaga para fazer aquela cirurgia. Que o Senhor possibilite essa intervenção cirúrgica. Que o Senhor prepare tudo. Ó Deus, que o Senhor haja através dos medicamentos, dos tratamentos, da medicina, da ciência. E ainda que não haja mais recursos na medicina para essa causa, que o Senhor opere um milagre. Ó Deus, eu oro por casamentos que estão sendo destruídos nesse momento. Relacionamentos que foram afetados por causa de uma traição, por causa de um desentendimento, por causa de uma palavra de ofensa que foi proferida. Eu sei que o Senhor permitiu o divórcio em casos extremos, mas eu sei que a vontade do Senhor é que a família seja preservada. Por isso eu te peço, meu Deus, que o amor prevaleça nesse relacionamento. Que esse casal receba agora a Tua graça, o Teu favor. Que eles sejam cheios da paz de Cristo. Que eles sejam cheios de amor
em seu coração e possam retomar o diálogo e possam se perdoar. Mas não permita, ó Pai, que essa família seja destruída. Eu peço que o Senhor abra as portas para as pessoas que estão desempregadas. Que o Senhor permita que esse irmão e essa irmã se recoloquem no mercado de trabalho. Ó Deus, tudo que ela está querendo, tudo que ele está querendo é um trabalho digno, é uma remuneração justa. E que o Senhor proporcione isso para que haja sustento nessa casa. E enquanto essa porta não se abre, que o Senhor providencie os recursos, seja através de alguém, seja através da igreja, seja através de uma instituição, ou até mesmo através de um milagre, porque eu sei que o Senhor é um Deus de milagres. Que o Senhor olhe para nós com olhos de compaixão e com olhos de amor, e que cada pedido escrito aqui seja considerado pelo Senhor. Nos ajude a vivermos os teus propósitos. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Viva tudo aquilo que Deus tem para você. Viva o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão aqui do Minuto com Deus. Hoje eu quero falar sobre escolhas e consequências. A gente está começando mais uma semana, pela misericórdia de Deus. Ele nos permite mais um dia, mais uma semana, mais um novo tempo na nossa vida. E a nossa vida é feita de escolhas. E nós temos que ter isso na mente de uma forma muito clara, muito consciente. Nós temos que entender que toda escolha que nós fazemos, para toda escolha que nós fazemos, haverá uma consequência. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós escolhemos, qual caminho nós decidimos seguir. Eu quero falar sobre isso hoje, eu quero que você ouça esse vídeo até o final, o Espírito Santo vai falar com você. Eu vou tentar ser bem breve aqui, tá? Algumas pessoas têm mandado aqui nos comentários que os vídeos estão ficando muito longos. E quando eu comecei a fazer o Minuto com Deus, há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, as mensagens tinham no máximo 5 minutos. E aí depois, à medida em que o canal foi crescendo, em que o Minuto com Deus se tornou muito popular, eu aumentei o tempo um pouquinho, 10 minutos, fiquei bastante tempo nesse formato de 10 minutos, depois passei para 15 e agora as mensagens estão, em média, 20 minutos. Tá? Eu considero assim um tempo justo, um tempo para dedicar à palavra de Deus, um tempo para você parar para refletir nas coisas da Bíblia, na sua própria vida. Mas eu queria saber a sua opinião. Você prefere mensagens curtas, mensagens de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 ou de 20 minutos?
ou para você não importa. Importa é ouvir a voz de Deus. E eu sei que tem dias que uma mensagem em um Reels que a gente ouve, né, de 2 minutos, de 1 minuto, já enche o nosso coração, já aquece a nossa alma e nós somos alimentados. Mas eu queria saber a sua opinião. Você prefere vídeos mais longos, de 15 a 20 minutos, ou você prefere vídeos mais curtos, no máximo até 10 minutos? Deixa aqui o seu comentário. O seu comentário é muito importante. Ele faz toda a diferença aqui para que a gente continue produzindo conteúdo. E dependendo, né, da repercussão que essa pergunta tiver, eu posso fazer 2 vídeos pela manhã, um vídeo mais curto e um vídeo mais extenso, para aqueles que gostam, né, e que têm essa disponibilidade de tempo para refletir na palavra. Não se esqueça de dar o like no vídeo, o seu like é muito importante. É o seu like que mantém esse trabalho aqui relevante nas redes sociais. É através das suas ações, o like, o comentário, o compartilhamento das mensagens com seus contatos. Tudo isso faz com que esse canal continue em evidência aqui no YouTube. Então eu agradeço a você se você der o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações. Assim você recebe um aviso pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal, considere essa possibilidade de se tornar membro do canal, ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Olha só, hoje eu quero compartilhar um texto. Eu vou citar alguns textos bíblicos aqui, mas o primeiro que eu quero mencionar, quando eu comecei a preparar esse estudo sobre escolhas e consequências, é Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, do verso 7 ao verso 10. Diz assim, olha: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E o verso 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Eu separei aqui essa mesma passagem na versão da Bíblia A Mensagem, que, na verdade, alguns falam versão, mas ela é mais uma interpretação. E eu gosto muito de me basear no que está escrito nessa Bíblia A Mensagem. Essa mesma passagem que eu li na Bíblia A Mensagem, que você pode adquirir, eu não ganho nada com a venda dela, tá? Eu só estou recomendando para quem gosta de ler a Bíblia, de entender a Bíblia, eu recomendo essa Bíblia, A Mensagem. Ela diz assim, ó, essa mesma passagem: não se enganem, ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e a Deus, colherá o mal. O resultado de sua vida será frutos inúteis. Mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra de crescimento nele,
terá uma colheita de verdadeira vida, vida eterna. Portanto, não se cansem de fazer o bem. Essa está praticamente igual à outra. No tempo certo, teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos nem desistirmos. Cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós e na comunidade de fé. Escolhas e consequências. Toda escolha que nós fazemos na vida, nós iremos colher o bem ou o mal. Então, pensando nisso, você precisa fazer bem as suas escolhas. Você precisa considerar as consequências. O que você colherá quando você determinar seguir por esse caminho? Pense no futuro, não pense só no agora. Às vezes as pessoas fazem escolhas baseadas no que elas estão sentindo, baseadas na necessidade daquele momento, sem se preocupar com o que virá depois, em decorrência dessa escolha. Eu me lembrei de Abraão e Ló. Foi assim. Os pastores de Abraão tiveram um desentendimento com os pastores de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Então, Abraão chegou para Ló e disse o seguinte, estou falando com as minhas palavras, tá? Ló, não tem como os nossos pastores andarem juntos, então nós vamos ter que nos separar. Me diga para onde você vai, que eu irei para o lado oposto. Se você escolher ir para a direita ou ir para o norte, eu irei para o sul. Se você escolher o leste, eu irei para o oeste. Então você pode fazer a sua escolha. Abraão foi muito franco e muito claro com Ló. Se você for para cá, eu vou para lá. Então Ló olhou para o lado e viu a campina verde do Jordão. Se a gente está falando aqui de pasto, de um lugar para criar o seu rebanho, uma campina verde seria uma boa escolha, certo? E foi exatamente isso que Ló fez. Eu vou para cá. Eu vou seguir aqui o caminho da campina do Jordão. Mas o caminho que Ló escolheu, ele dava em duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Ou seja, ele escolheu um caminho baseado somente no que ele estava vendo, no que estava diante dos seus olhos. Mas por causa dessa escolha, ele acabou indo para uma terra dominada pelo pecado, o que resultou, mais tarde, em uma destruição. Deus destruiu praticamente essas cidades, e a esposa de Ló, quando eles estavam deixando ali o lugar, olhou para trás e acabou virando uma estátua de sal. É o que diz a Bíblia, é o que diz o texto bíblico. Então, esse é um bom exemplo de uma escolha aparentemente certa, mas que deu errada. Se Ló pensasse bem, ele teria dito: Abraão, me dá um tempinho que eu vou percorrer esse caminho para ver onde ele vai dar. Você não se muda para uma cidade sem antes conhecer a cidade, sem antes visitar, saber como é o lugar. Não é verdade? Muitas pessoas fazem escolhas precipitadas e as pessoas pagam caro por isso, por causa de escolhas precipitadas. Então, hoje, a palavra
é para que você tenha mais critério em suas escolhas. E aqui eu não estou falando de escolher a roupa, de escolher, uma série que você vai assistir. Eu estou falando de escolhas que vão impactar a sua vida. Eu conheço pessoas que se mudaram de cidades e a mudança da cidade foi o ponto determinante para que a família dela fosse destruída, para que os filhos se afastassem de Deus, para que o casamento fosse afetado. Então, tenha sabedoria para fazer as suas escolhas. Deuteronômio 11, do verso 26 ao verso 28, Deus diz assim: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Deus está falando aqui de forma muito clara em Deuteronômio que existem dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Então, para toda escolha que você fizer, escolhas importantes, escolhas que vão determinar o seu futuro, pergunte a Deus, pergunte ao Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, qual é o caminho da bênção aqui? Nessa encruzilhada. Qual é o caminho da bênção? Qual é o caminho da maldição? Porque eu quero andar no caminho da bênção. Seja sincero com Deus, derrame seu coração diante de Deus, irmãos. E faça escolhas coerentes, sábias. Peça ao Espírito Santo para abrir a sua mente, para tocar no seu coração, para te dar discernimento. Talvez nessa semana que está começando, você tenha algumas escolhas para fazer. Você está diante de alguns caminhos. Escolha o caminho certo. Escolha aquilo que está respaldado pelos princípios de Deus. Talvez você esteja aí passando, por exemplo, por uma crise no seu casamento. E aí você tem a escolha de se divorciar. Você colocou isso no coração: eu vou me divorciar porque aí eu resolvo o problema. Será que está resolvendo o problema mesmo? Você está considerando as sequelas que os seus filhos vão colher dessa escolha? Você está considerando as questões financeiras que envolvem um divórcio? A questão de saúde emocional? Tudo isso precisa ser considerado. Talvez você pense que está resolvendo um problema, mas você está criando vários outros problemas. Então, pense bem para fazer as suas escolhas. Peça ao Espírito Santo para te direcionar em toda escolha que você fizer. E lembre-se que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de mentira, de engano, de trapaça. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aquilo que o homem plantar, ele colherá lá na frente. Em um momento ou em outro, ele vai colher o fruto das suas decisões. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se Deus te lembrar de uma situação específica, situação essa que você precisa fazer uma escolha, que você precisa tomar uma atitude, coloque ela aqui nos comentários. Se existe alguém que você conhece que está enfermo, enferma, escreva o nome dessa pessoa aqui.
nós vamos orar juntos. A oração tem poder, viu? E eu quero que você ore junto comigo, onde você estiver. Ore junto comigo. E escreva pela fé aqui nos comentários o seguinte: Senhor, me dê sabedoria. Escreva isso. Senhor, me dê sabedoria. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa semana que o Senhor nos concede, por mais essa oportunidade de fazer o bem, de fazer boas escolhas. Ó Deus, que o Senhor nos dê a capacidade de discernir o caminho da bênção e o caminho da maldição. Que nós não sejamos levados em nossas decisões somente pelos nossos sentimentos, somente por aquilo que está diante da nossa vista, mas que nós possamos, com a mente de Cristo, enxergar lá na frente, Pai. Enxergar aquilo que os nossos olhos não conseguem ver no momento. Ó Deus, que cada pessoa que está ouvindo essa palavra seja direcionada pelo Teu Espírito Santo, seja tocada pelo Senhor. Derrama sobre ela sabedoria, para que ela tome decisões sábias, decisões que estejam de acordo com a Tua vontade, que estejam respaldadas pelos Teus princípios, que estejam de acordo com a Tua palavra. Nós não queremos semear na carne, porque da carne nós colheremos destruição. Mas sabemos que se semearmos para o Espírito, nós colheremos vida eterna. Nos ajude, Pai, a fazer o bem. Não nos deixe desanimar enquanto fazemos o bem. Sempre que tivermos oportunidade, queremos praticar boas obras a todas as pessoas, principalmente a família da fé. Que essa semana seja uma semana de bênção na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Uma semana de vitória, de milagre. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, visita, Senhor, cada família representada aqui. Cada nome aqui está relacionado a uma causa, a uma dor, a uma necessidade. Que o Senhor, em Tua infinita bondade, atenda a cada um dos pedidos mencionados aqui pelos meus irmãos, segundo a Tua vontade, Pai. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Não permita que essa família seja destruída. Não deixe que esse casamento se acabe. Ó Deus, que o Senhor visite essa pessoa que está aí no leito do hospital, lutando contra essa enfermidade. Que ela receba a cura, seja através de um milagre, seja através desse tratamento, desse remédio, dessa intervenção cirúrgica, mas que ela seja curada e que não fique nenhuma sequela, Pai, dessa enfermidade. Ó Deus, que o Senhor contemple as pessoas que têm passado por dificuldades financeiras. Abre as portas para ele, para ela. Que o Senhor recoloque esse teu filho, essa tua filha no mercado de trabalho. Ó Deus, que todas as necessidades dessa casa sejam supridas. Não permita que falte o alimento, Senhor, para essa família. Abre as portas para esse pai de família que não sabe de onde tirará recursos para honrar com os seus compromissos. Abençoa, Senhor, essa mãe que tem cuidado praticamente sozinha dessa família, desses filhos. Honra ela, Senhor, nessa venda, nesse negócio. Dê a ela, Senhor, tudo aquilo que ela precisa
para que ela vença essa semana. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Tenha uma excelente semana. Se essa mensagem abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.